consenso moral, não do que a ciência. Olá, tudo bem com todos? Estou aqui aguardando a entrada da professora. Olá, Natália, tudo bem? Tati, bom ter vocês aqui. Vamos começar então a nossa live sobre bioética e biodireito. Vou aguardar lá a doutora Tânia, querida. Vamos aguardar que a doutora Adriana Dabos entrar. Seja bem-vinda, doutora Priscila, doutor Ronaldo, doutora Natália. A doutora Adriana entrou. Agora eu preciso chamá-la aqui, doutora Adriana. Vamos ver. Como que eu... visualizar. Vamos lá, a doutora Adriana está entrando. A internet nesse período aqui que está todo mundo usando é difícil. Olá, doutora Adriana, prazer, que bom revê-la aqui. Olá, doutora Fernanda, muito obrigada pelo convite. Realmente um prazer estar aqui na nossa live. Eu estou aqui debutando nessa nova tecnologia, aqui nesse período de quarentena que nós todos estamos fazendo. Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Estou ouvindo perfeitamente. Espero que esteja dando para todo mundo ouvir também. Professora, eu gostaria de apresentar você a todos. Eu lhe chamo de você, com todo respeito, professora, que a senhora é muito jovem, apesar de todo conhecimento, então eu não consigo chamar de senhora. Por favor, fique à vontade. Antes de mais nada, somos amigas, colegas. Obrigada, professora. Então, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Essa live de bioética e biodireito, especificamente um pouquinho de direito médico, que nós estamos fazendo hoje. A meu pedido, eu fiz um convite para a professora Adriana Dabos Maluf para falar um pouquinho sobre esses assuntos com a gente, tendo visto que a doutora Adriana domina o tema e há muito tempo leciona sobre isso, tendo até inclusive um curso maravilhoso online de bioética e biodireito, que depois eu vou colocar o link aqui para vocês, se tiverem interesse, porque eu adoro esse curso da professora. Então, eu vou apresentar a professora Adriana para todos que estão nos assistindo. A professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf é mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro da Comissão de Bioética do HCOR, onde a professora também leciona, né, professora, o curso de Bioética e Biodireito, professora externa convidada do Departamento de Direito Civil da USP, advogada, escritora de diversas obras jurídicas relacionadas a biodireito, direito civil, direito de família, parecerista, palestrante e nutricionista. Professora, quanta coisa! Que bom poder falar com você aqui e ter tanta expertise que a gente precisa nesse momento para falar sobre esse assunto. Então, eu lhe dou a palavra, professora, né? Cumprimentando todos que estão entrando agora, para que a senhora pode começar a falar o que a senhora preparou para nós, para falar sobre isso. Pois não. Então, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Eu aproveito para cumprimentar todos os colegas advogados, professores que estão aqui conosco e cumprimentar especialmente na data de hoje todos os médicos, as enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, todos o pessoal da área da saúde, os profissionais maravilhosos que estão aí ajudando a levar esse Brasil para frente nesse momento de crise aí dessa pandemia. De fato, nós vamos falar um pouco hoje sobre biodireito, bioética, o direito médico nessa área aí do Covid-19, do coronavírus, nosso já conhecido há mais de 1 mês e meio, que entrou para dentro das nossas casas 24 horas do tempo. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer rapidamente, eu vou dividir minha exposição, um pouco de teoria, um pouco de prática, olha, um pouco de economia, um pouco de medicina, um pouco de tudo para que a gente tente fechar um pouquinho esse assunto e trazer, quem sabe, aí luzes novas para debate, alguns esclarecimentos da nenhuma. Então, em primeiro lugar, a bioética, ela vem a ser o quê? O que é a bioética para aqueles que são novatos no tema, que estão se familiarizando com o tema? Ela é um estudo transdisciplinar
entre medicina, direito, ética, moral, e ela cuida, a bioética cuida de casos que não têm consenso moral, não do que a ciência do debate, da discussão, para que se possa encontrar naqueles assuntos ligados à vida a melhor saída possível para todas as partes envolvidas. Nesse sentido, a bioética está sedimentada em 4 princípios básicos: o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça. Então, agora, o primeiro princípio da bioética, que vem a ser o princípio da autonomia. Esse princípio da autonomia, ele traduz nada mais do que a autonomia do paciente em decidir, em todos os passos do seu tratamento, tudo aquilo que ele entende que seja bom para ele, aquilo que ele aceita que lhe seja feito. Em termos de Covid-19, já trazendo para a nossa palestra, o que isso implica na prática? Será que eu, paciente, sou obrigada a aceitar qualquer tipo de tratamento? Será que eu, paciente, posso decidir se eu quero tomar determinado remédio ou não? Será que eu, paciente, posso querer participar de teste aí para a vacina do Covid, aí para esses novos remédios, para essas novas terapias? Porque hoje, infelizmente, na altura da expertise médica, embora os cientistas estejam se debruçando aí 40 horas por dia no tema, ainda está tudo experimental, ainda está um pouco obscuro. Eu tenho lido muito a respeito, eu tenho conversado com professores, não só do direito, mas como eu sou egressa da área da saúde, nutricionista, trabalhei muitos anos, 8 anos na área, tenho colegas nutricionistas, enfermeiros, médicos, professores, e a gente tem conversado aí todo dia sobre a evolução das pesquisas, dos tratamentos. Então, o princípio da autonomia rege o direito do paciente de querer ou não participar de terapias modernas, de terapias novas, tendo em vista aí o sucesso do seu tratamento em matéria do Covid-19. E o princípio da beneficência? A que ele está ligado? O princípio da beneficência, ele está ligado justamente no tractus, entre o médico e o paciente, visando a melhoria do quadro do paciente, a cura de determinada patologia e, no caso do Covid, a sanação aí da doença, que é uma doença estranha e um pouco interessante, porque eu tenho, dentro disso que eu tenho conversado com os médicos, o que eles têm me dito? 100% dos pacientes que têm contato com esse vírus, 80% podem ser assintomáticos, oligossintomáticos ou desenvolver sintomas brandos. 15% desenvolve, isso em média, envolve sintomas intermediários e 5% sintomas bem graves, e destes podem fazer óbito. Claro que se a gente analisar em contexto de Brasil, vamos fechar no nosso país, 5% de 220 milhões é muita gente que vai precisar de UTI, que vai precisar de tratamento médico, são 11 milhões de pessoas que vão precisar de intubação, que vão precisar de respiradores. É muita gente, e aí o princípio da beneficência vai tratar da melhor forma possível, da expertise médica, da condição física, da condição de hospital, de infraestrutura para poder curar esses pacientes. Ainda bem que, pelo visto, se isso for de fato, 80% vai ser mais leve, ou vai ser assintomático, e 15% vai conseguir o tratamento em casa com as terapias novas e modernas, porque seja com esse coquetel novo de remédios apresentado, a hidroxicloroquina, com o zinco e a azitromicina. Depois, posteriormente, já estão se estudando sobre o plasma, utilização do plasma, de doentes que sararam, ou até outros remédios que já estão concorrendo, juntamente com outra antibiótico terapia que também está sendo feita. Tem muita coisa experimental, muita tentativa, e tudo tendo em vista o benefício aí do paciente. No princípio, o terceiro princípio da bioética é o princípio da não maleficência, que significa, é oriundo de um brocado romano, quer dizer, primeiro, não vamos criar o dano para criar o bem. Por último, o quarto princípio é o princípio da justiça, que implica na repartição de ônus e bônus entre os profissionais da saúde
e o paciente. Então, para tentar dividir aí, haver realmente uma repartição do risco, uma repartição do dano entre o paciente e o médico. O biodireito, por seu turno, é uma ciência do direito nova, uma cadeira mais nova na área do direito. Ele compila matérias do direito privado, matérias do direito público, como direito civil, penal, trabalhista, constitucional, direito internacional, direito sanitário, visando... O que ele visa, o biodireito? Ele visa regulamentar problemas que a biotecnologia criou com o avanço da tecnologia, a bioética problematizou e alguém precisa regular. Quem vai regular? O biodireito. Vai trazer limites, vai trazer legislação. Então, a gente tem legislação de biossegurança, legislação de inseminação artificial, legislação de transplante, transfusão de sangue, esterilização, e teríamos alguma coisa também para normatizar aí essa área do Covid. Temos aí a lei de quarentena e temos a portaria do Dória, que a gente vai discutir essas duas manifestações legislativas, e outras milhares de portarias aí do Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Saúde. A gente está absolutamente normatizando tudo. E o próprio direito civil está todo modificado, seja na seara de direito de família, sucessões, para tentar acomodar o direito dos contratos, olha, direito de locação, inquilinato, está tudo mudado aí para tentar adequar a realidade oriunda dessa onda que o Covid trouxe para as relações jurídicas interpessoais. Hoje, na nossa live aqui, focada especialmente na área do direito médico, e que também trouxe muitas outras considerações. E o direito, ele obedece os mesmos princípios da bioética e obedece outros princípios, como da sacralidade da vida, previsto no artigo 5º da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º também da Constituição. Um princípio muito interessante, o princípio da cooperação entre os povos, muito em voga nessa era do Covid. Por quê? Porque percebeu que, em conjunto com outro princípio, que é da ubiquidade, que trata da imperiosidade do meio ambiente, que o meio ambiente é uno e indiviso. Então, o que aconteceu lá na China repercutiu em Santo Antônio do Pinhal. Aquele moço, uma cidadezinha tão agradável que eu gosto de frequentar, a pastelaria, fechou a pastelaria. Por quê? Porque alguma coisa que aconteceu na China reverberou para a Europa, reverberou para as Américas, reverberou para a África, para a Oceania, para tudo. Então, o princípio da cooperação dos povos está ligado na divisão de expertises, nessa questão de venda e compra de insumos médicos, hospitalares, seja máscaras, seja agora respiradores. É o Brasil que manda para a Itália, depois importa da China, é os Estados Unidos que pega para ele, é a África que requisita, é aquela confusão que está ligado nesse momento também aí de dispersão, de um momento de pânico mundial, que precisa da cooperação técnica e financeira de todos os povos em geral. E, por fim, o princípio da precaução, que requer a análise dos danos e dos prejuízos estamos fazendo, que está fazendo aí no mundo. Por quê? Porque trata-se de um vírus que baixa a taxa, porque poucos falam, uma velocidade gigante de contaminação. E não se tem um remédio, não se tem ainda uma vacina, os tratamentos são experimentais. O que a gente pode fazer para a gente se defender? Sair fora de circulação. Então, o que a gente pode fazer, o melhor tratamento para o Covid é o quê? Não se infectar, ou buscar a não infecção. É aí que a quarentena se faz necessária. Uma vez em quarentena, uma outra discussão se veio à baila. Bom, sem trabalho, sem dinheiro. Até quando ficar na quarentena? Deve fazer a quarentena, deve sair da quarentena. Como é que a gente vai harmonizar esses dois conflitos? Não tenha dúvida nenhuma, que nesse momento
quem tem que dar realmente o mote principal é a ciência médica. Os médicos já disseram, a velocidade de contaminação é enorme. Não temos aparelhamento para todos os infectados. Na nossa realidade brasileira, 11 milhões de pessoas fazem parte daqueles 5% que, em tese, seriam os infectados de forma mais grave. Então, a quarentena acabou, tem que ser feita, não tem como se discutir. Por quanto tempo? Vamos analisar o pico da doença, o estabelecimento de um platô e a decrescência. Isso vai depender de vários fatores ambientais, fatores de risco, idade, clima, condições orgânicas da população e também esta quarentena, que segundo os dados aí do meu estado, que é São Paulo, não alcançou aquele patamar de 70% que o nosso governador entendeu. Que é estudante de administração do IBMEC. E ele fez uma análise na área dele, tentando dirimir a questão entre o casamento, entre o lockdown tendo em vista a saúde e o lockdown tendo em vista a economia, chegando a nossa realidade brasileira, de depois desta quarentena retomar com certa modéstia retomada econômica no país. Ele fez uma análise bastante interessante, entendendo que a desaceleração da economia levaria a empréstimos de banco, a necessidade de auxílios cada vez maiores do governo, aumentaria uma taxa de inadimplência, uma taxa de inflação, uma taxa de desemprego, o que levaria ao maior gargalo, um maior afunilamento das relações de saúde. Quer dizer, então, ele quis dizer o seguinte: quanto menos se trabalha, menos se ganha, mais se fale, menos dinheiro circula, mais desemprego, mais necessidade do governo. Aquelas pessoas que podiam estar no serviço privado não podem mais pagar seus planos e vêm embora para o serviço público, afunilando também. Então, os economistas entendem, de acordo com esses trabalhos, desse moço que é acadêmico e de outros, da quais ele se baseou, seus professores, fez uma linda pesquisa, disse que uma média de 2 meses seria, então, uma margem de fôlego para as empresas se recuperarem. Fica a dica aí para os economistas, para os operadores desta área, que não é a minha seara, mas o direito, os senhores são operadores de direito, sabe que o advogado é um pouco psicólogo, um pouco jornalista, um pouco médico, um pouco economista, porque a nossa profissão abarca tudo e eu sou uma pensadora do direito, tenho que me cercar de todas as bases para poder decidir, tendo em vista a bioética, esses princípios de autonomia, beneficência e justiça, poder ajudar a debater, a trazer aí um debate para tentar auxiliar todos os operadores do meu país. Nós recebemos, a doutora Fernanda, e ela me repassou, várias perguntas de colegas, principalmente colegas médicos, que estão na linha de frente e têm que resolver, tomar determinadas decisões de ponta em frações de segundo. Porque nessa área da medicina, e nestes momentos de emergência, 1 minuto, aí 1 segundo é o limiar entre a vida e a morte, entre uma decisão e outra. Põe ou não põe num respirador? Se pôs, tem uma chance. Se não pôs, aquela chance já acabou. Então, para eles, tem muitas dúvidas no que tange ao direito. Uma questão que me chegou é a seguinte: em tempos de pandemia de coronavírus, a autonomia privada do paciente deve ou pode ser respeitada? Então, com certeza, eles devem se deparar com questões assim: eu vou entubar um paciente, ele não quer, eu vou dizer que eu vou dar determinado remédio, ele não quer. Como é que fica essa questão da autonomia do paciente nesse momento de pandemia, não é? Eu entendo o seguinte,
que a autonomia do paciente, ela deve sempre ser respeitada, não tenha dúvida nenhuma. Ele tem todo o direito de informação da sua patologia, do seu prognóstico, do seu diagnóstico. Tanto que, voltando só um pouquinho para trás, voltando depois do biodireito, o que acontece? A gente viu que o princípio daquele princípio que eu falei, da autonomia do paciente, ele fez com que mudasse o rosto da medicina, de uma medicina mais impositiva, mais arbitrária do passado, para uma medicina mais devolutiva de riscos, né? Mais participativa entre o médico e o paciente, estando os dois num patamar mais ou menos de igualdade. Eu digo mais ou menos por quê? Porque a relação médico-paciente ela é uma relação que nasce na confiança do paciente com o seu médico, mas ela também nasce desigual. Por quê? Porque o médico tem a expertise, ele tem o conhecimento e o paciente tem a necessidade. Por isso, tendo em vista a legislação atual, oriunda do Código de Nuremberg, das declarações de Helsinki, das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, seja a 196, revogada pela 422, ele tem o direito de decisão sempre do seu tratamento. Mas esse limite, no momento da pandemia, entendo eu, observa uma limitação. Sabe qual é? O interesse público. Nós estamos diante de uma pandemia. Então, se ele falar, eu não quero ficar em casa, eu sou portador do Covid, não quero fazer quarentena, eu quero sair. Ele está infringindo uma norma legal, da lei, no caso, até a lei da quarentena, e está pondo em risco toda uma população. Porque a velocidade de replicação desse vírus na contaminação é gigante. Há um tempo atrás eu li que uma pessoa infectada contaminava, num primeiro contato, 3,7 pessoas. Então, eu entendo que, num caso desses, ele tem todo o direito da sua autonomia pessoal, tanto que ele exara o consentimento informado, na verdade, também quando é possível, porque às vezes o paciente entra de emergência, nesses casos de pandemia, estou focando aqui, o médico não tem tempo de fazer, às vezes, nem anamnese, nem consentimento informado, nem nada. Ele tem que agir na emergência de pronto. Em casos outros, ele sim tem todo esclarecimento do que vai acontecer, da evolução da doença. Ele assina o consentimento informado, que é um termo que resguarda o médico de eventuais processos ligados a um erro médico e resguarda o paciente também no outro polo desse mesmo erro médico, porque ele tem o direito a uma total informação do que ele vai acontecer com ele. Mas essa informação, esse direito, a informação ela fica mitigada no caso da urgência e da emergência, que muitas vezes os intensivistas eles têm que atuar, é a rotina deles, e eles estão tendo que atuar agora nessa linha de frente, nesse pânico generalizado, inclusive de se autocontaminarem, para procurar atender os pacientes. Então, eu entendo que sim, que ele tem um direito de autonomia. Agora, se achar que o não tratamento ou a não realização de procedimentos determinados que vai levar a uma contaminação daquele ambiente ou da sociedade, aí essa autonomia do paciente ficaria, assim, mitigada. Uma outra pergunta que fizeram, uma outra doutora mandou a seguinte pergunta. Muito tem se falado na mídia sobre as vantagens aí desse coquetel de tratamento, a hidroxicloroquina com a azitromicina e o zinco. Eu assisti vários vídeos de médicos agora falando sobre isso, sobre a vantagem, deixando claro, pelo meu entendimento, de que não se trata de um remédio novo, onde tenha liberado para grandes hospitais estejam usando. A pergunta que a doutora me fez é o seguinte: um paciente poderia pedir que fosse administrado a ele este remédio? Olha, doutora, está saindo muito na televisão, estão falando muito, eu estou com coronavírus, eu quero tentar este procedimento. Eu posso pedir? Entendo que sim, não há problema nenhum. Ele pode pedir sim que lhe seja administrado esse, e o médico, tendo em vista sua expertise, sua
Por quê? Porque a gente não tem outra situação. Ele, até um dos médicos que eu conversei, esse é um amigo, professor na USP, eu conversei com ele, doutor Ciro, e ele me disse, eu tomaria se fosse comigo matéria de coronavírus. Eu imagino que eu mesma, Adriana, tomaria se eu tivesse, Deus me livre, aí numa situação de contaminação de coronavírus e falasse, bom, a gente não tem outra coisa para fazer, você tomaria? Eu acho que eu tomaria sim. Até porque o doutor me explicou que a dose que é administrada por 5 dias, 400 miligramas, é uma dose que não tem maiores, não causa maiores danos assim, orgânicos. Claro que a gente tem visto alguns casos de pacientes coincidiram. Então, o que eu posso dizer para os doutores é o seguinte, tanto o paciente pode pedir que seja administrada essa ou aquela terapia e vai de encontro com consciência do médico, expertise dele, o que ele acha administrar ou não, quanto o paciente também pode dizer, eu não quero tomar hidroxi com zinco com azitromicina. Eu não quero por causa disso. Eu tenho medo, é experimental, por exemplo, eu não quero fazer parte disso. Eu prefiro uma outra coisa mais conhecida. Olha, eu não quero porque eu tenho cardiopatia, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Percebam, o direito da autonomia, nesse momento, ele vale. Agora, a gente também, nesse momento, também, a gente também não tem muita outra droga, outra coisa para tomar. Então, fica a critério aí das partes. Lembrando que a Anvisa liberou para o médico a prescrição deste remédio. Então, a questão ainda sobre a questão da recusa do tratamento, uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte, a gente tem poucos respiradores, aí o sistema de saúde conta com poucos respiradores disponíveis para o tratamento de todos os necessitados. Poderia um padre, um idoso, um avô, uma pessoa qualquer dizer, não, eu não quero ser entubado e eu prefiro, então, que esta pessoa mais jovem, que não tenha doenças pré-existentes, ou que seja meu filho, meu neto, ou, enfim, eu posso dar o meu lugar no respirador para uma outra pessoa que eu ache, por minha convicção e minha volição, ache que ela tem mais chances de sobreviver, ou é mais jovem, ou qualquer situação. Quer dizer, eu posso me recusar a esse tipo de tratamento, ou eu não poderia. Então, essa questão envolve bioética pura, envolve uma série de valorações, envolve muito debate, mas tem saído na mídia essa história de um padre na Itália que não quis o respirador e deixou para um rapaz jovem. Tem também uma história também na Itália de uma senhora de 92 anos, no mesmo motivo, deixou respirador para outra pessoa. Eu entendo também na autonomia do paciente, também ele pode fazer assim. Inclusive, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2232 de 19, que fala sobre as normas éticas para a recusa terapêutica por parte do paciente. Ele pode, sim, recusar e deixar a fila para uma outra pessoa. Pode acontecer? Pode, sem dúvida nenhuma. Uma outra pergunta também que fizeram, ainda nesse caso, com falta de respiradores, se a família poderia responsabilizar o hospital por eventual óbito do seu parente por falta de respirador. Essa pergunta é uma pergunta muito delicada e muito difícil de se responder neste contexto de pandemia que a gente está. Porque, mais uma vez, eu digo, se todos fossem precisar de respirador, teríamos no Brasil 11 milhões de necessitados de respirador. Pelos dados que eu levantei, nós temos, em média, 65 mil respiradores, dos quais 46 mil estão no SUS, ou, perdão, estão na parte privada, no setor privado, e os 16, 17 estão no SUS. Veja, em tese, até poderia, sim, tentar a responsabilização deste hospital, mas na prática, um hospital que não tenha
a infraestrutura necessária, tem que requerer, mesmo que de emergência, mesmo que difícil, a transferência daquele paciente para uma outra entidade hospitalar que tem essa infraestrutura. Aqui eu aproveito para dizer que, embora tenha aí boa iniciativa dos hospitais de campanha, que num minuto levantaram uma porção de leitos, é o que me parece, muito bem equipados, está dando muita conta, enfim. Nós temos no estado de São Paulo, e aqui na minha cidade, eu até conheço alguns hospitais, entre eles o Hospital Pan-Americano, no Alto de Pinheiros, que são espaços hospitalares desativados. Quer dizer, por que também não aproveitar esse momento de necessidade e se investir na revitalização destes hospitais que já estão construídos? Era um hospital maravilhoso ali, eu sou do Alto de Pinheiros, minha família é dali. Quantas vezes primo meu não foi lá, não deu ponto, uma das minhas avós foi operada ali. Quer dizer, depois fechou, o bairro sentiu falta. Percebe? Eu acho que é um momento aí também da recuperação desse e de outros hospitais, porque cada leito é uma vida, é uma necessidade nesse momento de pandemia que a gente está lutando aí na quarentena, nos estudos, na labuta, todos nós, na nossa área, para tentar minimizar e todo mundo cooperar aí visando o bem comum. Mas é uma ideia que eu deixo aqui, tentar a revitalização também desses espaços que estão ociosos ou que de alguma maneira não estão mais funcionando, para tentar aí bloquear a crescência do número de óbitos e de necessidades aí nesse momento dessa pandemia. Não é verdade? Já está se tentando até uma outra situação, a divisão de respiradores entre 2, 3, até 4 pessoas, para tentar atender essa demanda, porque se, ai, Deus o livre, for realmente chegar numa necessidade de pico tão grande que vai a gente ter que escolher, como na Itália, quem vai ficar no respirador, se é o mais jovem, se é o mais velho, se é o mais rico, se é o mais pobre, se é o formado, se é o sem diploma, se é o que tem família, se é o que não tem. Aí eu faço até menção à obra do Michael Sandel, com o livro Justiça, espetacular, todos os alunos aí de primeiro ano leem, eu reli uma parte agora, nesse momento aí de pandemia. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar o que é a justiça e como é que se repartem efetivamente os ônus, os bônus e os danos. Então, eu espero que até agora, esse momento, possa ter dado alguma luz para os senhores. Aí, uma outra pergunta que fizeram é se os hospitais podem ser responsabilizados por eventual contaminação de médicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde, como nutricionistas, como as fisioterapeutas, principalmente as fisioterapeutas nessa parte cardiorrespiratória, que estão aí ajudando, estão aí também na linha de frente, intubando e extubando os pacientes. E como é que funcionaria essa situação? Porque o índice de contaminação está grande aí por parte dos profissionais da área da saúde, e a gente está perdendo todos os dias profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, todo dia sai no Face, todo dia eu tenho um amigo que é diretor de hospital, vem dia a dia, fala, hoje morreu mais um médico, hoje morreu mais uma enfermeira lá do nosso hospital, hoje está com esse problema. Então, a gente está vendo que essa problemática está grande. Então, quanto à responsabilidade civil, para aqueles que não são assim da área, a conduta que leva à responsabilização na área civil requer que tenham 4 elementos principais que têm que estar presentes para que se possa falar em indenização e responsabilização do hospital ou nosocômio por parte da infecção de seus prepostos. A primeira seria a conduta ou omissão, culpa ou dolo da casa hospitalar que não deu a infraestrutura necessária para os seus funcionários, o nexo de causalidade entre o dano, no caso a infecção, e esses outros eventos, e, logicamente, o dano. Não existe responsabilidade civil sem que se fale em dano. Havendo a presença desses pressupostos, nasce a responsabilidade de indenizar. Tá certo? E aí tem toda uma gama de situações com quem que responderia. Quer dizer, cada vez que o hospital não der, por exemplo, as condições necessárias de trabalho para os seus profissionais poderem executar as suas
tarefas com segurança, nasce a responsabilidade de indenizar. Essa é a minha opinião. Então, a gente tem visto, tem lido que falta máscara, falta luva, falta avental, principalmente em alguns hospitais de serviço público. Até soube hoje, teve um assalto num dos hospitais públicos e o que se levou? Máscara, luva e parece que respirador. Quer dizer, olha só, a carência levará a uma violência, levará a tomada aí de assalto desses tipos de equipamento que mais para frente, pelo visto, vão ser disputados olho a olho, dente por dente, vão ser disputados a tapa. Havendo, portanto, a prova do profissional da saúde, da falta de probidade do lugar, de salubridade para ele trabalhar, nasce sim a responsabilidade de indenizar. Na realidade, a doutrina entende como sendo uma responsabilidade objetiva do hospital a obrigação de indenizar por contaminação em suas dependências, seja do paciente, seja dos seus prepostos. E aí eu entro numa seara até das próprias enfermeiras, que a pergunta é, estão trabalhando sem as devidas proteções, os chamados EPIs, não é? Será que elas são obrigadas, dentro do plantão delas, a trabalhar em linha de frente, numa doença de altíssima contaminação, cuja história da doença ainda não está bem escrita, ainda não se conhece todos os meandros, porque estão morrendo, inclusive enfermeiras, jovens, com 28 anos, com 30 anos. Eu soube de um caso num hospital, que é tristíssimo, que a enfermeira tinha dado à luz, o nenenzinho tinha 4 meses, ela voltou para o trabalho, em pouco tempo foi contaminada e veio a falecer. Deixou uma criança de 4 meses. Tá certo? Isso aconteceu esse ano, como eu disse, eu estou acompanhando o dia a dia dos bastidores hospitalares aí com os meus amigos médicos e professores. Então, é o seguinte, o Corém, que é o órgão deles de responsabilização, que é como a nossa OAB e até o meu CRN, eu sou ligada a 2 casas, que ela diz o seguinte, que o profissional, ele tem o direito de não expor a sua vida e a sua saúde e, por causa disso, se recusar a enfrentar uma situação no ambiente profissional onde ele não esteja devidamente equipado e devidamente paramentado. Ao se perceber que não tem condição de se trabalhar, seja pela falta de material, seja a falta de orientação profissional, seja a falta de segurança e de respaldo, ele pode se recusar antecipadamente a participar desse trabalho, fazendo, portanto, elemento que faça o quê? A prova dessa necessidade e um relatório atestando a falta de segurança no trabalho. Não está dizendo que ele vai abandonar o plantão, está apenas dizendo que ele não estará na linha de frente sem o devido equipamento, porque é uma pessoa que vai trabalhar. Pensa bem, você vai entubar um paciente. Quando você vai entubar, eu trabalhei 8 anos em hospital, na área de nutrição, sempre clínica. Você está a 20 centímetros da boca daquele paciente, você está ali, você debruça em cima dele. E se ele tosse, no coronavírus você tem muita tosse, você espirra, você está mal. Se você não tem a máscara, se você não tem a luva, se você não tem nada, a chance de ser contaminado, olha, se não for de 100%, é de 98%. Percebe? Então, como é que um paciente como é que um profissional pode trabalhar nessas circunstâncias e depois ter o direito à sua vida pessoal? Percebe? Então, essa é uma seara a ser explicada. Uma outra situação que me perguntaram, também sempre em perguntas, sobre os planos de saúde, não é? Então, os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir as questões oriundas aí do coronavírus? Eles são obrigados a cobrir a questão do coronavírus, seja no diagnóstico, seja na cobertura do tratamento, não é? Então, o que acontece? A situação de coronavírus, na realidade, ele configura uma situação urgente que obriga os planos de saúde, assim, a afastar esse período de carência e permitir o atendimento de urgência, porque senão o paciente vai perecer. Essa decisão já veio exarada por um juiz da 15ª Vara Civil, na verdade de Brasília, que concedeu uma tutela de urgência
por uma ação perpetrada pela Defensoria Pública, nesse caso, quer dizer, contra as diversas operadoras de plano, para o quê? Suprimisse aquela carência que é de 180 dias, e o paciente pudesse, passadas as primeiras 24 horas originais, depois da assinatura do termo, poder sim se valer dos benefícios do plano de saúde. Tá certo? No mesmo sentido, é artigo 35 da Lei de Planos de Saúde, que prevê o atendimento nos casos de emergência, nesses casos que a sua ausência criaria risco de vida e até lesões para o paciente. Nesse sentido, também é a jurisprudência do STJ que determina o afastamento do prazo de carência do plano de saúde. Na realidade, os planos de saúde agora têm que atender o paciente tanto no que tange ao diagnóstico do coronavírus, quanto à cobertura total do tratamento. E eu, num outro vídeo que fiz também nessa época, disse que mesmo os pacientes, quer dizer, na verdade, os clientes que estivessem no exterior, na época, isso é já mais antigo, janeiro, fevereiro, que as pessoas ainda estavam viajando, que lá no exterior tivesse suspeita de plano de saúde, esses planos que você contrata de viagem, que nem todos queriam cobrir nem a repatriação, nem o tratamento, repatriação é uma coisa, mas nem o tratamento e nem o diagnóstico do plano. Só fazia o diagnóstico de coronavírus e depois teria que correr tudo por sua conta, por conta do contratante. Já naquela época, tendo em vista a importância da pandemia, já os planos já mudaram de ideia, porque já começaram a entrar com uma série de ações e já começaram, mesmo no exterior, a cobrir o tratamento do coronavírus. Inclusive, tem mais um detalhe. Vamos lá, a doutora Adriana está entrando. A internet nesse período aqui que está todo mundo usando é difícil. Olá, doutora Adriana, prazer, que bom revê-la aqui. Olá, doutora Fernanda, muito obrigada pelo convite. Realmente um prazer estar aqui na nossa live. Eu estou aqui debutando nessa nova tecnologia, aqui nesse período de quarentena que nós todos estamos fazendo. Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Estou ouvindo perfeitamente. Espero que esteja dando para todo mundo ouvir também. Professora, eu gostaria de apresentar você a todos. Eu lhe chamo de você, com todo respeito, professora, que a senhora é muito jovem, apesar de todo o conhecimento, então eu não consigo chamar de senhora. Por favor, fique à vontade. Antes de mais nada, somos amigas, colegas. Obrigada, professora. Então, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Essa live de bioética e biodireito, especificamente um pouquinho de direito médico, que nós estamos fazendo hoje. A meu pedido, eu fiz um convite para a professora Adriana Dabos Maluf para falar um pouquinho sobre esses assuntos com a gente, tendo em vista que a doutora Adriana domina o tema e há muito tempo leciona sobre isso, tendo até inclusive um curso maravilhoso online de bioética e biodireito, que depois eu vou colocar o link aqui para vocês, se tiverem interesse, porque eu adoro esse curso da professora. Então, eu vou apresentar a professora Adriana para todos que estão nos assistindo. A professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf é mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro da Comissão de Bioética do HCOR, onde a professora também leciona, né, professora, o curso de Bioética e Biodireito, professora externa convidada do Departamento de Direito Civil da USP, advogada, escritora de diversas obras jurídicas relacionadas a biodireito, direito civil, direito de família, parecerista, palestrante e nutricionista. Professora, quanta coisa! Que bom poder falar com você aqui e ter tanta expertise que a gente precisa nesse momento para falar sobre esse assunto. Então, eu lhe dou a palavra, professora, né? Cumprimentando todos que estão entrando agora, para que a senhora pode começar a falar o que a senhora preparou para nós, para falar sobre isso. Pois não. Então, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Eu aproveito para cumprimentar todos os colegas advogados, professores que estão aqui conosco e cumprimentar especialmente na data de hoje todos os médicos, as enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, todo o pessoal da área da saúde, os profissionais maravilhosos que estão aí ajudando a levar esse Brasil para frente nesse momento de crise aí dessa pandemia. De fato, nós vamos falar um pouco hoje sobre biodireito, bioética,
o direito médico nessa área aí do Covid-19, do coronavírus, nosso já conhecido há mais de 1 mês e meio, que entrou para dentro das nossas casas 24 horas do tempo. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer rapidamente, eu vou dividir minha exposição, um pouco de teoria, um pouco de prática, olha, um pouco de economia, um pouco de medicina, um pouco de tudo, para que a gente tente fechar um pouquinho esse assunto e trazer, quem sabe, aí luzes novas para debate, alguns esclarecimentos, sem dúvida nenhuma. Então, em primeiro lugar, a bioética, ela vem a ser o quê? O que é a bioética para aqueles que são novatos no tema, que estão se familiarizando com o tema? Ela é um estudo transdisciplinar entre medicina, direito, ética, moral, e ela a bioética cuida de casos que não têm consenso moral, não do que a ciência do debate, da discussão, para que se possa encontrar naqueles assuntos ligados à vida a melhor saída possível para todas as partes envolvidas. Nesse sentido, a bioética está sedimentada em 4 princípios básicos: o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça. Então, agora, o primeiro princípio da bioética, que vem a ser o princípio da autonomia. Esse princípio da autonomia, ele traduz nada mais do que a autonomia do paciente em decidir, em todos os passos do seu tratamento, tudo aquilo que ele entende que seja bom para ele, aquilo que ele aceita que lhe seja feito. Em termos de Covid-19, já trazendo para a nossa palestra, o que isso implica na prática? Será que eu, paciente, sou obrigada a aceitar qualquer tipo de tratamento? Será que eu, paciente, posso decidir se eu quero tomar determinado remédio ou não? Será que eu, paciente, posso querer participar de teste aí para a vacina do Covid, aí para esses novos remédios, para essas novas terapias? Porque hoje, infelizmente, na altura da expertise médica, embora os cientistas estejam se debruçando aí 40 horas por dia no tema, ainda está tudo experimental, ainda está um pouco obscuro. Eu tenho lido muito a respeito, eu tenho conversado com professores, não só do direito, mas como eu sou egressa da área da saúde, nutricionista, trabalhei muitos anos, 8 anos na área, tenho colegas nutricionistas, enfermeiros, médicos, professores, e a gente tem conversado aí todo dia sobre a evolução das pesquisas, dos tratamentos. Então, o princípio da autonomia rege o direito do paciente de querer ou não participar de terapias modernas, de terapias novas, tendo em vista aí o sucesso do seu tratamento em matéria do Covid-19. E o princípio da beneficência? A que ele está ligado? O princípio da beneficência, ele está ligado justamente no tractus, entre o médico e o paciente, visando a melhoria do quadro do paciente, a cura de determinada patologia e, no caso do Covid, a sanação aí da doença, que é uma doença estranha e um pouco interessante, porque dentro disso que eu tenho conversado com os médicos, o que eles têm me dito? 100% dos pacientes que têm contato com esse vírus, 80% podem ser assintomáticos, oligossintomáticos ou desenvolver sintomas brandos. 15% desenvolve, isso em média, envolve sintomas intermediários e 5% sintomas bem graves, e destes podem fazer óbito. Claro que se a gente analisar em contexto de Brasil, vamos fechar no nosso país, 5% de 220 milhões é muita gente que vai precisar de UTI, que vai precisar de tratamento médico, são 11 milhões de pessoas que vão precisar de intubação, que vão precisar de respiradores. É muita gente, e aí o princípio da beneficência vai tratar da melhor forma possível, da expertise médica, da condição física, da condição de hospital, de infraestrutura para poder curar esses pacientes. Ainda bem que, pelo visto, se isso for de fato, 80% vai ser mais leve, ou vai ser assintomático, e 15% vai conseguir o tratamento em casa com as terapias novas e modernas, porque seja com esse coquetel desapresentado, a hidroxicloroquina,
com o zinco e a azitromicina. Depois, posteriormente, estudando sobre o plasma, utilização do plasma, de doentes que sararam, ou até outros remédios que já estão concorrendo, juntamente com outra antibiótico terapia que também está sendo feita. Quer dizer, tem muita coisa experimental, muita tentativa, e tudo tendo em vista o benefício aí do paciente. No princípio, o terceiro princípio da bioética é o princípio da não maleficência, que significa, é oriundo de um brocado romano, quer dizer, primeiro, não vamos criar o dano para criar o bem. Por último, o quarto princípio é o princípio da justiça, que implica na repartição de ônus e bônus entre os profissionais da saúde e o paciente. Então, para tentar dividir aí, haver realmente uma repartição do risco, uma repartição do dano entre o paciente e o médico. O biodireito, por seu turno, é uma ciência do direito nova, uma cadeira mais nova na área do direito. Ele compila matérias do direito privado, matérias do direito público, como direito civil, penal, trabalhista, constitucional, direito internacional, direito sanitário, visando... O que ele visa, o biodireito? Ele visa regulamentar problemas que a biotecnologia criou com o avanço da tecnologia, a bioética problematizou e alguém precisa regular. Quem vai regular? O biodireito. Vai trazer limites, vai trazer legislação. Então, a gente tem legislação de biossegurança, legislação de inseminação artificial, legislação de transplante, transfusão de sangue, esterilização, e teríamos alguma coisa também para normatizar aí essa área do Covid. Temos aí a lei de quarentena e temos a portaria do Dória, que a gente vai discutir essas duas manifestações legislativas, e outras milhares de portarias aí do Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Saúde. A gente está absolutamente normatizando tudo. E o próprio direito civil está todo modificado, seja na seara de direito de família, sucessões, para tentar acomodar o direito dos contratos, olha, direito de locação, inquilinato, está tudo mudado aí para tentar adequar a realidade oriunda dessa onda que o Covid trouxe para as relações jurídicas interpessoais. Hoje, na nossa live aqui, focada especialmente na área do direito médico, e que também trouxe muitas outras considerações. E o direito, ele obedece os mesmos princípios da bioética e obedece outros princípios, como da sacralidade da vida, previsto no artigo 5º da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º também da Constituição. Um princípio muito interessante, o princípio da cooperação entre os povos, muito em voga nessa era do Covid. Por quê? Porque percebeu que, em conjunto com outro princípio, que é da ubiquidade, que trata da imperiosidade do meio ambiente, que o meio ambiente é uno e indiviso. Então, o que aconteceu lá na China repercutiu em Santo Antônio do Pinhal. Aquele moço, uma cidadezinha tão agradável que eu gosto de frequentar, a pastelaria, fechou a pastelaria. Por quê? Porque alguma coisa que aconteceu na China reverberou para a Europa, reverberou para as Américas, reverberou para a África, para a Oceania, para tudo. Então, o princípio da cooperação dos povos está ligado na divisão de expertises, nessa questão de venda e compra de insumos médicos hospitalares, seja máscaras, seja agora respiradores. É o Brasil que manda para a Itália, depois importa da China, é os Estados Unidos que pega para ele, é a África que requisita, é aquela confusão que está ligado nesse momento também aí de dispersão, de um momento de pânico mundial, que precisa da cooperação técnica e financeira de todos os povos em geral. E, por fim, o princípio da precaução, que requer a análise dos danos e dos prejuízos estamos fazendo, que está fazendo aí no mundo. Por quê? Porque trata-se de um vírus que tem baixa taxa, porque poucos falam, uma velocidade
velocidade gigante de contaminação. E não se tem um remédio, não se tem ainda uma vacina, os tratamentos são experimentais. O que a gente pode fazer para a gente se defender? Sair fora de circulação. Então, o que a gente pode fazer, o melhor tratamento para o Covid é o quê? Não se infectar, ou buscar a não infecção. É aí que a quarentena se faz necessária. Uma vez em quarentena, uma outra discussão se veio à baila. Bom, sem trabalho, sem dinheiro. Até quando ficar na quarentena? Deve fazer a quarentena, deve sair da quarentena. Como é que a gente vai harmonizar esses dois conflitos? Não tenha dúvida nenhuma, que nesse momento, quem tem que dar realmente o mote principal é a ciência médica. Os médicos já disseram, a velocidade de contaminação é enorme. Não temos aparelhamento para todos os infectados. Na nossa realidade brasileira, 11 milhões de pessoas fazem parte daqueles 5% que, em tese, seriam os infectados de forma mais grave. Então, a quarentena acabou, tem que ser feita, não tem como se discutir. Por quanto tempo? Vamos analisar o pico da doença, o estabelecimento de um platô e a decrescência. Isso vai depender de vários fatores ambientais, fatores de risco, idade, clima, condições orgânicas da população e também esta quarentena, que segundo os dados aí do meu estado, que é São Paulo, não alcançou aquele patamar de 70% que o nosso governador que é estudante de administração do IBMEC. E ele fez uma análise na área dele, tentando dirimir a questão entre o casamento, entre o lockdown tendo em vista a saúde e o lockdown tendo em vista a economia, chegando a nossa realidade brasileira, de depois desta quarentena retomar com certa modéstia retomada econômica no país. Ele fez uma análise bastante interessante, entendendo que a desaceleração da economia levaria a empréstimos de banco, a necessidade de auxílios cada vez maiores do governo, aumentaria uma taxa de inadimplência, uma taxa de inflação, uma taxa de desemprego, o que levaria ao maior gargalho, um maior afunilamento das relações de saúde. Quer dizer, então, ele quis dizer o seguinte: quanto menos se trabalha, menos se ganha, mais se fale, menos dinheiro circula, mais desemprego, mais necessidade do governo. Aquelas pessoas que podiam estar no serviço privado não podem mais pagar seus planos e vêm embora para o serviço público, afunilando também. Então, os economistas entendem, de acordo com esses trabalhos, desse moço que é acadêmico e de outros, da qual ele se baseou, seus professores, fez uma linda pesquisa, disse que uma média de 2 meses seria, então, uma margem de fôlego para as empresas recuperarem. Fica a dica aí para os economistas, para os operadores desta área, que não é a minha seara, mas o direito, os senhores são operadores de direito, sabe que o advogado é um pouco psicólogo, um pouco jornalista, um pouco médico, um pouco economista, porque a nossa profissão abarca tudo e eu sou uma pensadora do direito, tenho que me cercar de todas as bases para poder decidir, tendo em vista a bioética, esses princípios de autonomia, e beneficência e justiça, poder ajudar a debater, a trazer aí um debate para tentar auxiliar todos os operadores do meu país. Nós recebemos, a doutora Fernanda, e ela me repassou, várias perguntas de colegas, principalmente colegas médicos, que estão na linha de frente e têm que resolver, tomar determinadas decisões de ponta em frações de segundo. Porque nessa área da medicina e nestes momentos de emergência,
Um minuto, aí um segundo é o limiar entre a vida e a morte, entre uma decisão e outra. Põe ou não põe num respirador. Se pôs, tem uma chance. Se não pôs, aquela chance já acabou. Então, para eles, tem muitas dúvidas no que tange ao direito. Uma questão que me chegou é a seguinte: em tempos de pandemia de coronavírus, a autonomia privada do paciente deve ou pode ser respeitada? Então, com certeza, eles devem se deparar com questões assim: eu vou entubar um paciente, ele não quer, eu vou dizer que eu vou dar determinado remédio, ele não quer. Como é que fica essa questão da autonomia do paciente nesse momento de pandemia, não é? Eu entendo o seguinte, que a autonomia do paciente, ela deve sempre ser respeitada, não tenha dúvida nenhuma. Ele tem todo o direito de informação, da sua patologia, do seu prognóstico, do seu diagnóstico. Tanto que, voltando só um pouquinho para trás, voltando depois do biodireito, o que acontece? A gente viu que o princípio daquele princípio que eu falei, da autonomia do paciente, ele fez com que mudasse o rosto da medicina, de uma medicina mais impositiva, mais arbitrária do passado, para uma medicina mais devolutiva de riscos, né? Mais participativa entre o médico e o paciente, estando os dois num patamar mais ou menos de igualdade. Eu digo mais ou menos por quê? Porque a relação médico-paciente ela é uma relação que nasce na confiança do paciente com o seu médico, mas ela também nasce desigual. Por quê? Porque o médico tem a expertise, ele tem o conhecimento e o paciente tem a necessidade. Por isso, tendo em vista a legislação atual, oriunda do Código de Nuremberg, das declarações de Helsinki, das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, seja a 196 revogada pela 422, ele tem o direito de decisão sempre do seu tratamento. Mas esse limite, no momento da pandemia, entendo eu, observa uma limitação. Sabe qual é? O interesse público. Nós estamos diante de uma pandemia. Então, se ele falar, eu não quero ficar em casa, eu sou portador do Covid e não quero fazer quarentena, eu quero sair. Ele está infringindo uma norma legal, da lei, no caso, até a lei da quarentena, e está pondo em risco toda uma população. Porque a velocidade de replicação desse vírus na contaminação é gigante. Há um tempo atrás eu li que uma pessoa infectada contaminava, num primeiro contato, 3,7 pessoas. Então, eu entendo que, num caso desses, ele tem todo o direito da sua autonomia pessoal, tanto que ele exara o consentimento informado, na verdade, também quando é possível, porque às vezes o paciente entra de emergência, nesses casos de pandemia, estou focando aqui, o médico não tem tempo de fazer, às vezes, nem anamnese, nem consentimento informado, nem nada. Ele tem que agir na emergência de pronto. Em casos outros, ele sim tem todo esclarecimento do que vai acontecer, da evolução da doença. Ele assina o consentimento informado, que é um termo que resguarda o médico de eventuais processos ligados a um erro médico e resguarda o paciente também no outro polo desse mesmo erro médico, porque ele tem o direito a uma total informação do que ele vai acontecer com ele. Mas essa informação, esse direito, a informação ela fica mitigada no caso da urgência e da emergência, que muitas vezes os intensivistas eles têm que atuar, é a rotina deles, e eles estão tendo que atuar agora nessa linha de frente, nesse pânico generalizado, inclusive de se autocontaminarem, para procurar atender os pacientes. Então, eu entendo que sim, que ele tem um direito de autonomia. Agora, se achar que o não tratamento ou a não realização de procedimentos determinados que vai levar a uma contaminação daquele ambiente ou da sociedade, aí essa autonomia do paciente ficaria assim mitigada. Uma outra pergunta que fizeram, uma outra doutora mandou a seguinte pergunta. Muito tem se falado na mídia sobre as vantagens aí desse coquetel de tratamento, a hidroxicloroquina com a azitromicina e o zinco. Eu assisti vários vídeos de médicos agora falando sobre isso, sobre a vantagem, deixando claro, pelo meu entendimento, de que não se trata de um remédio novo. Tenha liberado para grandes hospitais estejam usando.
A pergunta que a doutora me fez é o seguinte: um paciente poderia pedir que fosse administrado a ele este remédio? Olha, doutora, está saindo muito na televisão, estão falando muito, eu estou com coronavírus, eu quero tentar este procedimento. Eu posso pedir? Entendo que sim, não há problema nenhum. Ele pode pedir sim que lhe seja administrado esse, e o médico, tendo em vista sua expertise, sua por quê? Porque a gente não tem outra situação. Ele, até um dos médicos que eu conversei, esse é um amigo, professor na USP, eu conversei com ele, doutor Ciro, e ele me disse, eu tomaria se fosse comigo matéria de coronavírus. Eu imagino que eu mesma, Adriana, tomaria se eu tivesse, Deus me livre, aí numa situação de contaminação de coronavírus e falasse, bom, a gente não tem outra coisa para fazer, você tomaria? Eu acho que eu tomaria sim. Até porque o doutor me explicou que a dose que é administrada por 5 dias, 400 miligramas, é uma dose que não tem maiores, não causa maiores danos assim orgânicos. Claro que a gente tem visto alguns casos de pacientes coincidiram. Então, o que eu posso dizer para os doutores é o seguinte: tanto o paciente pode pedir que seja administrada essa ou aquela terapia e vai de encontro com consciência do médico, expertise dele, o que ele acha administrar ou não, quanto o paciente também pode dizer, eu não quero tomar hidroxi com zinco com azitromicina. Eu não quero por causa disso. Eu tenho medo experimental, por exemplo, eu não quero fazer parte disso. Eu prefiro uma outra coisa mais conhecida. Olha, eu não quero porque eu tenho cardiopatia, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Percebam, o direito da autonomia nesse momento, ele vale. Agora, a gente também, nesse momento, também, a gente também não tem muita outra droga, outra coisa para tomar. Então, fica a critério aí das partes. Lembrando que a Anvisa liberou para o médico a prescrição deste remédio. Então, a questão ainda sobre a questão da recusa do tratamento, uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte: a gente tem poucos respiradores, a sistema de saúde conta com poucos respiradores disponíveis para o tratamento de todos os necessitados. Poderia um padre, um idoso, um avô, uma pessoa qualquer dizer, não, eu não quero ser entubado e eu prefiro, então, que esta pessoa mais jovem, que não tenha doenças pré-existentes, ou que seja meu filho, meu neto, ou, enfim, eu posso dar o meu lugar no respirador para uma outra pessoa que eu ache, por minha convicção e minha volição, ache que ela tem mais chances de sobreviver, ou é mais jovem, ou qualquer situação. Quer dizer, eu posso me recusar a esse tipo de tratamento, ou eu não poderia. Então, essa questão envolve bioética pura, envolve uma série de valorações, envolve muito debate, mas tem saído na mídia essa história de um padre na Itália que não quis o respirador e deixou para um rapaz jovem. Tem também uma história também na Itália de uma senhora de 92 anos, no mesmo motivo, deixou respirador para outra pessoa. Eu entendo também na autonomia do paciente, também ele pode fazer assim. Inclusive, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2232 de 19, que fala sobre as normas éticas para recusa terapêutica por parte do paciente. Ele pode, sim, recusar e deixar a fila para uma outra pessoa. Pode acontecer? Pode, sem dúvida nenhuma. Uma outra pergunta também que fizeram, ainda nesse caso, com falta de respiradores, se a família poderia responsabilizar o hospital por eventual óbito do seu parente
por falta de respirador? Essa pergunta é uma pergunta muito delicada e muito difícil de se responder neste contexto de pandemia que a gente está. Porque, mais uma vez, eu digo, se todos fossem precisar de respirador, teríamos no Brasil 11 milhões de necessitados de respirador. Pelos dados que eu levantei, nós temos, em média, 65 mil respiradores, dos quais 46 mil estão no SUS, ou, perdão, estão na parte privada, no setor privado, e os 16, 17 estão no SUS. Veja, em tese, até poderia, sim, tentar a responsabilização deste hospital, mas, na prática, um hospital que não tenha a infraestrutura necessária tem que requerer, mesmo que de emergência, mesmo que difícil, a transferência daquele paciente para uma outra entidade hospitalar que tem essa infraestrutura. Aqui eu aproveito para dizer que, embora tenha aí boa iniciativa dos hospitais de campanha, que num minuto levantaram uma porção de leitos, e ao que me parece, muito bem equipados, está dando muita conta, enfim, nós temos no estado de São Paulo, e aqui na minha cidade, eu até conheço alguns hospitais, entre eles o Hospital Pan-Americano, no Alto de Pinheiros, que são espaços hospitalares desativados. Quer dizer, por que também não aproveitar esse momento de necessidade e se investir na revitalização destes hospitais que já estão construídos? Esse era um hospital maravilhoso ali, eu sou do Alto de Pinheiros, minha família é dali. Quantas vezes primo meu não foi lá, não deu ponto, uma das minhas avós foi operada ali. Quer dizer, depois fechou, o bairro sentiu falta. Percebe? Eu acho que é um momento aí também da recuperação desse e de outros hospitais, porque cada leito é uma vida, é uma necessidade nesse momento de pandemia que a gente está lutando aí na quarentena, nos estudos, na labuta, todos nós, na nossa área, para tentar minimizar e todo mundo cooperar aí visando o bem comum. Mas é uma ideia que eu deixo aqui, tentar a revitalização também desses espaços que estão ociosos ou que de alguma maneira não estão mais funcionando, para tentar aí bloquear a crescência do número de óbitos e de necessidades aí nesse momento dessa pandemia. Não é verdade? Já está se tentando até uma outra situação, a divisão de respiradores entre 2, 3, até 4 pessoas, para tentar atender essa demanda, porque se, ai, Deus o livre, for realmente chegar numa necessidade de pico tão grande que vai a gente ter que escolher, como na Itália, quem vai ficar no respirador, se é o mais jovem, se é o mais velho, se é o mais rico, se é o mais pobre, se é o formado, se é o sem diploma, se é o que tem família, se é o que não tem. Aí eu faço até menção à obra do Michael Sandel, com o livro Justiça, espetacular, todos os alunos aí de primeiro ano leem, eu reli uma parte agora, nesse momento aí de pandemia. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar o que é a justiça e como é que se repartem efetivamente os ônus, os bônus e os danos. Então, eu espero que até agora, esse momento, possa ter dado alguma luz para os senhores. Aí, uma outra pergunta que fizeram é se os hospitais podem ser responsabilizados por eventual contaminação de médicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde, como nutricionistas, como as fisioterapeutas, principalmente as fisioterapeutas nessa parte cardiorrespiratória, que estão aí ajudando, estão aí também na linha de frente, intubando e extubando os pacientes. E como é que funcionaria essa situação? Porque o índice de contaminação está grande aí por parte dos profissionais da área da saúde, e a gente está perdendo todos os dias profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, todo dia sai no Face, todo dia eu tenho um amigo que é diretor de hospital, vem me atualizando os dados aí, dia a dia, fala, hoje morreu mais um médico, hoje morreu mais uma enfermeira lá do nosso hospital, hoje está com esse problema. Então, a gente está vendo que essa problemática está grande. Então, quanto à responsabilidade civil, para aqueles que não são assim da área, a conduta que leva à responsabilização na área civil requer que tenham 4 elementos principais que têm que estar presentes para que se possa falar em indenização e responsabilização do hospital ou nosocômio por parte da infecção de seus prepostos. A primeira seria a conduta ou omissão, culpa ou dolo da casa hospitalar, que não deu a infraestrutura necessária
para os seus funcionários, o nexo de causalidade entre o dano, no caso a infecção, e esses outros eventos, e, logicamente, o dano. Não existe responsabilidade civil sem que se fale em dano. Havendo a presença desses pressupostos, nasce a responsabilidade de indenizar. Tá certo? E aí tem toda uma gama de situações com quem que responderia. Quer dizer, cada vez que o hospital não der, por exemplo, as condições necessárias de trabalho para os seus profissionais poderem executar as suas tarefas com segurança, nasce a responsabilidade de indenizar. Essa é a minha opinião. Então, a gente tem visto, tem lido que falta máscara, falta luva, falta avental, principalmente em alguns hospitais de serviço público. Até soube hoje, teve um assalto num dos hospitais públicos e o que se levou? Máscara, luva e parece que respirador. Quer dizer, olha só, a carência levará a uma violência, levará à tomada aí de assalto desses tipos de equipamento que mais para frente, pelo visto, vão ser disputados olho a olho, dente por dente, vão ser disputados a tapa. Havendo, portanto, a prova do profissional da saúde, da falta de probidade do lugar, de salubridade para ele trabalhar, nasce sim a responsabilidade de indenizar. Na realidade, a doutrina entende como sendo uma responsabilidade objetiva do hospital a obrigação de indenizar por contaminação em suas dependências, seja do paciente, seja dos seus prepostos. E aí eu entro numa seara até das próprias enfermeiras, que a pergunta é, estão trabalhando sem as devidas proteções, os chamados EPIs, não é? Será que elas são obrigadas, dentro do plantão delas, a trabalhar em linha de frente, numa doença de altíssima contaminação, cuja história da doença ainda não está bem escrita, ainda não se conhece todos os meandros, porque estão morrendo, inclusive enfermeiras, jovens, com 28 anos, com 30 anos. Eu soube de um caso num hospital, que é tristíssimo, que a enfermeira tinha dado à luz, o nenenzinho tinha 4 meses, ela voltou para o trabalho, em pouco tempo foi contaminada e veio a falecer. Deixou uma criança de 4 meses. Tá certo? Isso aconteceu esse ano, como eu disse, eu estou acompanhando o dia a dia dos bastidores hospitalares aí com os meus amigos médicos e professores. Então é o seguinte, o Corém, que é o órgão deles de responsabilização, que é como a nossa OAB e até o meu CRN, eu sou ligada a 2 casas, que ela diz o seguinte, que o profissional, ele tem o direito de não expor a sua vida e a sua saúde e, por causa disso, se recusar a enfrentar uma situação no ambiente profissional onde ele não esteja devidamente equipado e devidamente paramentado. Ao se perceber que não tem condição de se trabalhar, seja pela falta de material, seja a falta de orientação profissional, seja a falta de segurança e de respaldo, ele pode se recusar antecipadamente a participar desse trabalho, fazendo, portanto, elemento que faça o quê? A prova dessa necessidade e um relatório atestando a falta de segurança no trabalho. Não está dizendo que ele vai abandonar o plantão, está apenas dizendo que ele não estará na linha de frente sem o devido equipamento, porque uma pessoa que vai trabalhar, pensa bem, você vai entubar um paciente. Quando você vai entubar, eu trabalhei 8 anos em hospital, na área de nutrição, sempre clínica. Você está a 20 centímetros da boca daquele paciente, você está ali, você debruça em cima dele. E se ele tosse, no coronavírus você tem muita tosse, você espirra, você está... Se você não tem a máscara, se você não tem a luva, se você não tem nada, a chance de você ser contaminado, olha, se não for de 100%, é de 98%. Percebe? Então, como é que um paciente como é que um profissional pode trabalhar nessas circunstâncias e depois ter o direito à sua vida pessoal? Percebe? Então, essa é uma seara a ser explicada. Uma outra situação que me perguntaram, também sempre em perguntas, sobre os planos de saúde, não é? Então, os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir as questões oriundas aí do coronavírus? Eles são obrigados a cobrir a questão do coronavírus?
seja no diagnóstico, seja na cobertura do tratamento, não é? Então, o que acontece? A situação de coronavírus, ele, na realidade, ele configura uma situação urgente que obriga os planos de saúde, assim, a afastar esse período de carência e permitir o atendimento de urgência, porque senão o paciente vai perecer. Essa decisão já veio exarada por um juiz da 15ª Vara Civil, na verdade de Brasília, que concedeu uma tutela de urgência por uma ação perpetrada pela Defensoria Pública, nesse caso, quer dizer, contra as diversas operadoras de plano, para o quê? Suprimisse aquela carência que é de 180 dias e o paciente pudesse, passadas as primeiras 24 horas originais, depois da assinatura do termo, poder sim se valer dos benefícios do plano de saúde. Tá certo? No mesmo sentido, é artigo 35 da Lei de Planos de Saúde, que prevê o atendimento nos casos de emergência, nesses casos que a sua ausência criaria risco de vida e até lesões para o paciente. Nesse sentido, também é a jurisprudência do STJ que determina o afastamento do prazo de carência do plano de saúde. Na realidade, os planos de saúde agora têm que atender o paciente tanto no que tange ao diagnóstico do coronavírus, quanto à cobertura total do tratamento. E eu, num outro vídeo que fiz também nessa época, disse que mesmo os pacientes, quer dizer, na verdade, os clientes que estivessem no exterior, na época, isso é já mais antigo, janeiro, fevereiro, que as pessoas ainda estavam viajando, que lá no exterior tivesse suspeita de plano de saúde, esses planos que você contrata de viagem, que nem todos queriam cobrir nem a repatriação, nem o tratamento, repatriação é uma coisa, mas nem o tratamento e nem o diagnóstico do plano. Só fazia o diagnóstico de coronavírus e depois teria que correr tudo por sua conta, por conta do contratante. Já naquela época, tendo em vista a importância da pandemia, já os planos já mudaram de ideia, porque já começaram a entrar com uma série de ações e já começaram, mesmo no exterior, a cobrir o tratamento do coronavírus. Inclusive, tem mais um detalhe, até para o cliente que esteja inadimplente, que esteja com parcelas em aberto, é obrigado a passar por cima, a lei de plano de saúde prevê que se passe por cima dessa inadimplência, atenda o paciente e depois venha cobrar as parcelas vencidas não pagas, aí ele vai ficar difícil dele pagar, porque a gente pensa, sem emprego, economia afundando, o custo aumentando e você pagando. O plano de saúde, a parcela atual e mais a parcela remota. Mas como ele vai fazer? Aí eu não sei, mas ele vai ter que ser atendido, ele tem o direito de não perder aí a vida, não perder a chance por causa do plano de saúde. Outra pergunta bem espinhosa é a respeito do atestado de óbito e da certidão de óbito e o seguro de vida dos pacientes. Essa questão me chamou muita atenção, porque eu e meu marido, a gente tem aí um seguro de vida. Eu falei, bom, se a gente morre, se eu morro, você morre, como é que a gente faz aí? A outra parte fica desatendida aí no nosso plano de saúde. Então, o que acontece? Sempre rezou nas apólices aí de seguro de vida que existia uma cláusula excludente, de fato, de pagamento desse benefício, no caso de morte, em terremotos, maremotos, não sei o quê, e epidemias e pandemias. Muito bem, só que o terremoto aqui no Brasil é distante da nossa realidade. O tsunami, o maremoto também. A gente nunca imaginou que ia passar por uma pandemia. Está aí na porta da nossa casa. Mais uma vez, isso mudou o entendimento até das próprias seguradoras. Por quê? Porque vai pipocar de ação que não vai ser vida. Por quê? Porque o pessoal conta, agora faz a somatória, perde o chefe de família. O emprego está parado porque a gente está em lockdown. Não paga o prêmio não paga o prêmio porque você está numa epidemia. Ou, perdão, numa pandemia. As próprias operadoras, as próprias seguradoras já estão revendo essas cláusulas para passar a honrar as mortes, mesmo oriundas aí de coronavírus. Eu andei estudando a questão, já houve aí uma mudança nesse sentido de entendimento
de assumir um compromisso público de cobrir a morte dos segurados ocasionados pelo Covid-19. Tá certo? Vindo em encontro com as formulações oriundas ali da FENACOR, que é um instituto que regula os seguros. E começa a ganhar eco essa questão no judiciário, que já vem tentando afastar a aplicabilidade dessas cláusulas de exclusão aí no caso dos riscos. Então, essa é uma discussão que já está sendo feita, não é? Para que se pague os beneficiários mesmo nessas situações. Mas o que os médicos têm vontade de saber, a dúvida deles realmente, é como, na verdade, preencher, digamos assim, a certidão de óbito nos casos aí do coronavírus. Na verdade, a gente tem a famosa portaria aí do João Dória, nosso governador, não é, dando algumas diretrizes de como deve ser feito o óbito, as certidões de óbito dos pacientes assim. Em linhas gerais, os casos que não tem dúvida alguma, onde de fato houve um diagnóstico de infecção por coronavírus, houve uma evolução da doença pulmonar, cardiológica, houve toda uma infecção pulmonar, cuja infestação pelo vírus levou, de fato, ao óbito. Então, este, não tem dúvida nenhuma, está constando no atestado de óbito, na certidão de óbito, que foi uma das causas aí prováveis, uma das 3 causas que os médicos preenchem como óbito do paciente. A grande questão é quando não se tem certeza, aquele paciente de emergência que ou não fez o teste ainda, ou fez o teste e não saiu o resultado. A orientação é que não se faça mais a necrópsia, a autópsia nesses pacientes por causa do índice gigante de contaminação ali nos serviços, no SVO, lá nos serviços de verificação de óbito. Então, como os médicos deveriam proceder para preencher as certidões de óbitos para que amanhã ou depois de amanhã, havendo falecimento, não venham para cima deles numa ação regressiva os familiares de uma eventual pessoa que tenha falecido e que era beneficiário de sistema de saúde. Então, deve-se analisar o nexo da doença, porque os vários médicos que eu conversei, eles disseram o seguinte: não necessariamente a presença do coronavírus está absolutamente ligado ao óbito daquela pessoa. Quer dizer, você tem ali, por exemplo, um paciente com câncer, que também contraiu coronavírus, por exemplo, no hospital, mas ele faleceu de câncer, não de coronavírus. Quer dizer, o coronavírus estava ali, mas ele não foi o agente, a mola propulsora, não está dentro do nexo de óbito daquele paciente. Não estando absolutamente ligado naquele nexo, não deve estar presente no atestado de óbito aquele termo, Covid-19. Na falta de certeza, substitua por outro termo que leve também ao entendimento que houve, por exemplo, a falência cardiorrespiratória, uma pneumonia de alguma outra forma. Não escreva o termo Covid-19. Não coloque na certidão de óbito um termo que não houve comprovação, inclusive porque pode não estar presente este nexo, o falecimento do paciente, mesmo portador do Covid, pode não ter se dado em virtude do vírus. E o ônus para o paciente é muito grande, principalmente no que tange ao seguro. Embora, pelo volume de óbitos, as seguradoras já estejam pensando, já existe até um projeto de lei
querendo retirar essa cláusula como excludente. Por quê? Porque quando você faz um seguro de vida, é claro que o risco está presente e é claro que esse risco está periclitando a cada dia. Porque se eu fiz um seguro de vida com 30 anos, eu sou jovem, via de regra eu tenho boa saúde. Eu fiz 40, 50, 60, 70, 80 anos, é claro que algumas patologias, algumas doenças vão aparecendo naturalmente, então o risco vai aumentando naturalmente. Então, esse projeto de lei já está entendendo que deve ser suprimido essa cláusula excludente dos contratos de saúde, de vida, etc. Por quê? Porque feriria, inclusive, a chamada função social do contrato. Que contrato? O contrato de seguro de vida. No que tange aos médicos, principalmente os intensivistas, que, como eu falei, estão ali no limiar do segundo para tomar uma providência, não preencham os atestados de óbito com o nome, com o termo Covid-19, quando não tiver absoluta confirmação da presença do vírus no organismo através do exame e que tem absoluta certeza que há um nexo entre o óbito daquele paciente e a presença do vírus. Para isso, o que ele vai fazer? A autópsia verbal e a anamnese com os parentes. É o que ele tem para estar ao lado dele, porque às vezes entra o paciente e faz óbito no dia seguinte, você não teve tempo de conversar com ninguém, de fazer, você tem que agir de alguma forma. E ele vem fazer a óbito. Então, a orientação pode ter ficado meio, se bem que eu reli 150 mil vezes a declaração lá, o decreto do governador, e eu não entendi exatamente que tivesse escrito ali, que tivesse que colocar na dúvida a Covid. Eu até vi a seguinte interpretação: suspeita de, esperando o resultado de exames. Mas o atestado de óbito tem que trazer uma causa clara, não obscura e nem que dê margem a outras interpretações. Quer dizer, a causa que está ali contida tem que ser clara, tem que ser expressa do óbito, do que levou efetivamente ao óbito daquele paciente. Então, a recomendação dos médicos aí é que não coloquem esse termo se não tem a exata comprovação. Coloque um termo substituto que leve ao entendimento de que faleceu de causas que entenderam, que não necessariamente tem um nexo entre exatamente ter o coronavírus e ter feito o óbito àquele paciente. Vamos ver o que mais. O que mais teria ali de perguntas, que me fizeram várias perguntas ali. Uma outra pergunta é a seguinte: eu tenho tempo ainda, doutor? Já está acabando? Temos tempo? Quanto tempo eu já estou, Beto? Uma outra questão. Responsabilidade civil na transmissão coletiva de coronavírus. Acabar? Será que eu tenho que acabar? Na responsabilidade civil coletiva de coronavírus, a discussão é a seguinte: uma exposição pública de pessoas em público, mesmo sabendo que estão infectadas, pessoas que sabem que estão infectadas e que ainda assim se expõem em público, periclitando a vida do outro, como foi o caso daquele empresário que foi num casamento na Bahia, e foi também um caso de um médico lá na Bahia que estava infectado, sabia que estava e continuou atendendo os pacientes em consultório particular. Né? Então, o que acontece? A necessidade de responsabilização coletiva dessas pessoas, na realidade. Ou a responsabilidade que o governo da Bahia outorgou a essas pessoas foi uma responsabilidade criminal, mas eu entendo que a responsabilidade civil ela seria mais efetiva. Por quê? Porque ela trata do dano material, do dano moral, dos lucros cessantes e tem uma maior imperatividade, porque a responsabilidade criminal iria tirar a liberdade daquela pessoa, mas não necessariamente a repatriação dos danos daquela outra pessoa. Nesse sentido, uma organização inglesa chamada Henry Jackson Society, da Inglaterra, publicou um relatório querendo o quê? Criminalizar, quer dizer,
acusar a China, o governo chinês, de violar os artigos 6 e 7 do Regulamento Sanitário Internacional e notificando o país para os eventos da pandemia, tendo em vista a forma como o governo chinês lidou com a situação. Quer dizer, em primeiro lugar, não notificou, não explicou, não aclarou, pelo contrário, ele abafou. Eu fiquei sabendo de uma coisa, eu li no jornal italiano, uma coisa que me estarreceu. Quer dizer, no auge de uma pandemia, já em janeiro, o governo chinês e o governo italiano firmaram um contrato multiplicando em muito o número de voos entre os dois países, entre a Itália e entre a China, já no auge da pandemia, já com Wuhan, a cidade de Wuhan fechada. Próximo a Milão, que é a capital da moda na Itália, existe uma cidade chamada Prato. Esta cidade, a 30 quilômetros de Milão, ela é habitada basicamente por funcionários chineses das indústrias italianas que foram em muito grande compradas, grandes parcerias do Gucci, Louis Vuitton, etc., comprado por chineses nos moldes do que eles, entre aspas, talvez estejam tentando fazer aqui. Então, o número de habitantes da cidade de Prata é eminentemente chineses. Não por coincidência, Milão está com esse boom de casos. Aí a gente vai colocar a Itália, um país que tem muito idoso, inverno rigoroso, porque está no norte, temperaturas negativas. Todo ano morrem muitos velhinhos da chamada influenza, mas esse não é uma influenza normal, é uma doença altamente contagiosa, ainda com páginas em branco, a gente não sabe exatamente a evolução. Que mais? Os italianos têm mais uma característica, como os brasileiros, moram juntos intergeracionalmente, quer dizer, o pai, o avô, o tio. O italiano é muito grudado, igual o brasileiro, é tudo junto. Então, tem essa forma de contágio da criança para o avô idoso, tal. Foi muito grudado na família, muita gente idosa, apartamentos menores, cidades mais adensadas, cidades antigas, bairros antigos, pessoal muito próximo. Não por coincidência, ficou acordo bilateral entre os dois países de aumentar significativamente o número de voos entre os dois países no auge de uma pandemia que já tinha morrido gente, que já estava uma cidade toda cercada, que já estava com hospital de campanha. E outra coisa, Nova York, outra capital da moda na América, não coincidentemente, é o maior polo de infecção por coronavírus. Para mim, não existe muita coincidência. Então, na verdade, esse grupo inglês, a organização do governo chinês pela prática omissiva de reportar a importância do vírus. E essa criminalização, esse caso poderia ser levado para diversos tribunais, como o Tribunal Internacional de Justiça, Tribunal de Arbitragem Permanente, tribunais de Hong Kong, também poderia ter ações na OMC e resoluções de direito internacional por meio de tratados bilaterais entre os dois países. Quer dizer, a coisa realmente vai engrossar ali para a China. Então, só para terminar e para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: o mundo está conhecendo uma situação atípica de pandemia, de um vírus novo, mutante, que eu, infelizmente, acho que terá seus filhos, seus netos. Nós estamos aí conhecendo o Covid-19, talvez teremos o 20, o 21, o 22. Só que cada mutação, segundo os cientistas, ele se abranda um pouco. Então, o primeiro vírus na China já não é o mesmo que está na Itália, o mesmo que está nos Estados Unidos, o mesmo que está aqui, porque ele já teve mutações. Essa mutação explicaria para os cientistas, eu estou adentrando numa seara que não é de minha pesquisa, de minha própria mão, já levaria a possibilidade da reinfecção. Por isso é que a gente está vendo alguns casos na China, na Coreia, de uma reinfecção do vírus. Por quê? Porque ainda é uma mutação, quem sabe lá ele ainda tem algum teor de vírus no seu próprio organismo. O vírus ele não tem uma periculosidade de letalidade, de morte
coronavírus, porque cada centavo faz muita diferença aí nesse momento. A outra situação que se precisa para tentar atenuar a questão do coronavírus é o seguinte: testar o maior número de pessoas possível, isolar essas pessoas que são os transmissores e aí tratar os doentes que desenvolvam efetivamente a patologia. Serve também para a gente ver que o mundo mudou suas dimensões, suas fronteiras, é um mundo que se tornou bastante virtual, o mundo se tornou mais frágil, as relações se modificaram, se tornaram também mais frágeis e se tornaram multidisciplinares. O coronavírus, ele mudou radicalmente a forma de você ver os direitos personalíssimos da pessoa humana, entre eles o direito à intimidade, porque a gente já não pode mais não dizer, ó, estou contaminada. A pessoa contaminada tem o dever moral de se autocolocar na sua casa para não contaminar bilhões e milhões de pessoas e não chegar aí na seara, como eu disse, da infecção social. E para terminar, eu também tinha lido um artigo muito interessante sobre como a China faz o monitoramento através do WeChat. Ele faz todo um monitoramento da pessoa, lembrando que na China, diferente ainda do que temos aqui, um sistema de monitoração bastante intenso nos seus habitantes, onde ele consegue monitorar com quem você conversou o tempo todo. Aí eu fui na padaria, conversei com esse, eu fui no supermercado com aquele, e você vai fazendo aquela teia. Conforme eu me relacionei com pessoas menos ou mais infectadas, eu recebo as cores verde, amarela ou azul. Eu acho que nós perdemos aqui o sinal, acabou finalizando no meio da fala da professora. E eu vou esperar ela voltar. Ah, a professora voltou, que bom. Professora, no meio da sua fala caiu o vídeo. Eu queria só retomar o finalzinho para você concluir, né? Para a gente voltar então. A senhora pede aqui para entrar, para a gente poder voltar e aí você finalizar, porque a live caiu depois de 1 hora. Pode ser, professora? A senhora está me escutando? Todos estão me escutando? Estou com som? Então, pessoal, me ajude aqui. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu entro aqui. Estão me ouvindo? Então, pessoal, me ajude aqui. Vocês estão me ouvindo? Professora Adriana, como que eu faço para colocar você de volta aqui? Solicitações. Adriana Davos Maluf. Adriana. Professora, eu estou tentando te incluir aqui, mas eu não acho. Adriana. Queridos, seguinte. Estou tentando incluir a professora Adriana para ela retomar e aí a gente... Ai, achei, professora, que bom. Estamos de volta aqui com você, porque você estava já finalizando a live quando o Instagram... Ô, professora, Entrei. Entrou. Então, você estava finalizando a live quando o Instagram cortou, mal educado cortou assim. Pois é. Aonde que eu estava falando? Então, você já estava falando de Nova York, da infecção de Nova York, e já estava caminhando já para o final. A China tem um... Tá dando para ouvir? Estão ouvindo? Isso. Tá dando para ouvir. A China tem um sistema... A China tem um sistema de monitoração das pessoas, dos seus habitantes, através de um aplicativo chamado WeChat. Esse WeChat, ele consegue monitorar absolutamente todos os passos da pessoa e fazendo o casamento de todas as pessoas com quem ela conviveu. Pessoas que estão infectadas, pós-infectadas, quer dizer, já estiveram infectadas e sararam, e pessoas que não estão sãs. De acordo com o tipo de contato que você faz, você recebe uma cor, como do farol, verde, amarelo ou vermelho. Se você tiver verde, você pode entrar em todos os lugares porque você está tranquilo e tal. Você não vai contaminar ninguém. Se você tiver amarelo, tem alguns lugares que você não pode entrar. Se você tiver vermelho, você tem que ficar em reclusão na sua casa. Isso também repercute nos benefícios financeiros que você vai receber do governo chinês
e no tipo de tratamento que você vai receber do mesmo governo. Ou seja, se você está verde, você tem acesso aos melhores médicos, melhores escolas, melhores benefícios. Se você está amarelo, você já tem um padrão pior. E se você está vermelho, você está literalmente no fundo do poço, você recebe um tratamento menor. Isso é muito diferente também daquilo que se quiseram colocar aqui. O nosso governador queria ir dar uma monitorada na gente, mas não a esse ponto. Porque, veja bem, eu também tenho observado, eu pessoalmente, fiquei 18 dias sem sair da minha casa. 18, eu comprei coisa no supermercado, guardei. A hora que acabou as coisas da minha casa, eu tive que sair. 18 dias trancados aqui. Eu moro num prédio, eu não fui nem no elevador. Então, eu realmente fiz aí uma quarentena como tinha que ser. Eu estava para explodir. Eu aproveitei para escrever, para ler, para pesquisar. Conversava muito com a doutora Maria Fernanda, com os meus outros alunos da pós-graduação. Fizemos a pós-graduação online lá na USP, do jeito que está dando, está ficando muito bom. E leio e escrevo. Dali para frente, uma vez por semana, eu vou ao supermercado, que passou a ser o meu WeChat, a minha roda social. Outro dia eu vi uma amiga de longe, eu falei, ai, Márcia, que alegria em te ver aqui. Você não sabe como me deu alegria ver um rosto conhecido depois de tanto tempo. Eu vou de máscara, de luva. Recentemente, agora eu comprei um avental e uma máscara que apelidamos de Robocop, que eu vou inaugurar amanhã no Pão de Açúcar, totalmente paramentada, para nem contaminar ninguém e nem me contaminar. Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, o que eu vejo aqui da janela do meu prédio, velhinhos na rua, sem máscara, sem luva, de gente correndo, andando com cachorro, andando de bicicleta, nada disso é para ser feito nessa época. Eu acho que a quarentena é quarentena, a reclusão é reclusão, porque quanto antes a gente achatar essa curva, quanto antes a gente volta. Eu peço todo dia a Deus, eu quero minha vida de volta. Um abraço para todos, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que tenha ajudado os colegas e principalmente sanado algumas dúvidas aí dos queridos médicos, queridos enfermeiras, queridos fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais, principalmente da área da saúde. Aí o meu abraço, meu agradecimento da linha de frente que vocês estão agora. Podem sempre contar aí comigo para algum esclarecimento que precisar. Poxa, professora, nós só temos a agradecer, né, toda a explicação, a sua pesquisa e tudo que você trouxe aqui para todo mundo de teórico e de prático também, né? Porque a gente precisa desse fundamento, essa base teórica para a gente poder compreender bem como que é a situação e como que a gente vai enfrentar esses desafios, isso é muito importante. Queria lembrar a todos, mais uma vez, porque esse curso me trouxe muita luz da professora, o curso é um programa de formação de biodireito e bioética, que a professora tem online, a professora Modesta não fala, mas o curso dela é muito bom, está na plataforma Hotmart, pessoal. Eu vou colocar depois aqui na minha página, tá, do Instagram, para quem quiser se aprofundar no estudo, que é muito interessante. E eu sempre falo na minha aula para meus alunos, professora, que o futuro do direito, ele não tão só nessas questões que a gente já está acostumado, mas ele está muito mais focado para essa área do biodireito, da biotecnologia, que são os novos desafios que a gente vai ter que enfrentar e que todo mundo um dia vai ter que se debruçar e estudar sobre isso. Então, por que não agora que estamos em quarentena, não é? E que estamos aí dispostos a aprender, né, o novo para enfrentar esses desafios. Olha, então, eu deixo o convite das pessoas. Diga, professora. Eu não tenho 1 minuto de tédio na quarentena. 1 minuto de tédio. Eu estudo o tempo todo. Quando eu canso, eu vou refrescar minha cabeça no Home and Health, aí no 555 da televisão, vendo a reforma dos Irmãos à Obra, vestido de noite. É assim que eu distraio a minha cabeça quando eu não estou estudando biodireito. E ainda debruçada no tema do coronavírus para a gente vencer essa pandemia, todo mundo junto quanto antes, para a gente ter nossa vida de volta, nossas aulas, nossa produção, nosso escritório, até o nosso trânsito de volta aqui da cidade de São Paulo já está deixando saudade aí nos paulistanos. É verdade, é verdade. Professora, olha, aqueles que ainda têm interesse no assunto, sigam a professora Adriana Dabos Maluf. Ela tem um Instagram, @Adriana Dabos Maluf. Sigam, ela sempre posta vídeos super interessantes, vídeos novos. Inclusive, na semana que vem,
eu vou estar fazendo uma live com o professor Carlos para falar também sobre a questão do Covid e sobre a questão do direito civil, né, professor? Ele me confirmou hoje, fiquei super contente. Vamos fazer na terça-feira às 17 horas, eu vou postar aqui. E nessa sexta, professora, eu já estava conversando com a Juliana, que ela é notária aqui do cartório de notas aqui de Santos, né? Ela é notária substituta, tabelier substituta. E a gente vai estar falando rapidamente com o pessoal aqui no Instagram sobre as diretivas antecipadas de vontade, porque os cartórios estão funcionando, né, professora? Então, quem quiser, depois dessa aula maravilhosa que a professora deu aqui graciosamente para nós, quiser fazer, olha aqui a doutora Juliana Camargo aqui falando conosco. Quem quiser saber como fazer, a doutora Juliana ela se dispôs aqui a esclarecer umas dúvidas também com a gente na sexta. E na terça tem a live também do professor Carlos, tá? Então, agradeço muito a todos que assistiram, agradeço a professora Adriana, e desculpa essas interrupções aqui de sinal, porque a internet está lamentável nesse tempo, né? Mas foi maravilhoso, viu, professora? Vamos repetir aí em outras oportunidades. Com muito prazer, um abraço a todos que nos seguiram aí, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.